Apareceu aqui. Oi, pessoal. Vamos lá, então. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma live. Vamos para mais uma live. Quem tá com frio aí, levanta a mão. Tá friozinho, né, gente? Pelo menos aqui onde eu moro está. Não sei onde vocês estão. Hoje nós vamos então fazer mais uma live e o tema de hoje é como controlar o diabetes e a obesidade e ainda emagrecer sem passar fome com 3 dicas simples e práticas, tá bom? Vocês podem interagir comigo, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Vamos começar a nossa live então, vocês podem compartilhar se vocês acharem interessante essa live, tá? Pode mandar para quem vocês acreditam que também precisam dessa informação. Vamos lá então? Gente, eu fiz um scriptzinho aqui, um cronogramazinho, por onde eu vou me orientando, tá? Vamos lá então. Se você sofre com diabetes e principalmente se já faz uso de insulina, eu posso dizer que você já foi do céu ao inferno, né? Quem faz uso de insulina sabe o que eu tô dizendo. Porque principalmente no início de adaptação, inclusive tem muitas pacientes que falam isso, que se sentem muito mal, né? No início que está começando a utilizar a insulina, até que comece, né, a entender como ela funciona, costuma passar muito mal, né? Uma hora tá com a glicemia boa, outra hora cai de uma vez, a pessoa passa mal demais, né? Mas por que eu tô falando isso então? Que a pessoa geralmente vai do céu ao inferno? Porque, gente, quem sofre com diabetes, como eu estava falando, tem uma dificuldade na sinalização de um hormônio conhecido como insulina, que inclusive é o mesmo hormônio que quem sofre com obesidade também tem problemas. Olha que interessante. Tanto a obesidade quanto o diabetes, eu falo que a conduta dietoterápica, né, a conduta de alimentação é praticamente a mesma, porque vocês sofrem com o mesmo problema, né? Por mais que pareça que não, mas basicamente é o mesmo problema. Quem tem diabetes tem problema com o açúcar, mas quem tem obesidade tem problema com a gordura, o excesso de gordura, né? Que é aquele acúmulo de tecido adiposo aí que vocês vão acumulando e acaba criando os pneuzinhos. Porém, a conduta para controlar essa produção de insulina e fazer com que a sinalização dela seja melhor é a mesma, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Eu vou dar 3 dicas bem práticas para vocês poderem conseguir controlar aí a diabetes e a obesidade e ainda conseguir emagrecer sem passar fome, tá? Porque eu sei que no diabetes, gente, quem sofre com diabetes tem que comer de 3 em 3 horas, né? Porque senão a glicemia cai. Porém, com essas orientações, com essas dicas que eu vou te dar aqui, você vai ver que você consegue se sentir satisfeito por um tempo mais prolongado, sem provocar essa hipoglicemia, né? Sem fazer com que a glicemia diminua de uma vez, né? Caia de uma vez, tá ok? E aí, gente, eu quero que você pense no caso, na insulina, no caso, como como eu posso dizer? Como um farol, gente. Farol não, como uma sinalização, né? Quando você chega num sinalizador, por exemplo, você está dirigindo, né? A gente tem lá os sinais vermelho, verde e amarelo. E aí o sinal vermelho apareceu, o que que acontece? Você para, não é? E a mesma coisa, gente. Só que acontece assim, quem passa direto, finge que não está vendo o sinal, provoca um acidente, às vezes acaba até morrendo, né? Isso que acontece. No caso da insulina, o que acontece é essa dificuldade na sinalização desse hormônio. Ele está ali presente como aquele farol vermelho que a gente vê na rua. Porém, o que acontece é que o nosso organismo ele não consegue reconhecer. Quando você come principalmente uma fonte de carboidrato, esse carboidrato ele não entende, ele não reconhece que a insulina está ali
para que ele consiga se ligar a essa insulina e entrar aí nas suas células para te dar energia. Esse açúcar não reconhece essa insulina, e a insulina também passa assim, que nem percebe que o açúcar está ali. Aí o que acontece? Essa insulina, ao invés de se ligar à molécula de açúcar, aquela molécula de açúcar que está ali, e entrar na célula, o que acontece? Ela fica ali circulando, ela não está vendo ninguém, fica lá, fica andando. E aí o que acontece? Acontece então um aumento dessa insulina, né? Que acontece a hiperinsulinemia, né? Esse aumento dessa insulina circulante. E sempre que houver um aumento da insulina circulante, naturalmente, eu falo que ela trabalha de uma forma meio retardada, né? Ela é menos acelerada, digamos assim. Então o papel dela seria se ligar à glicose, entrar na célula para te dar energia. Mas como ela não está reconhecendo a glicose, ela vai ficar circulando. Ao circular, o que vai acontecer? Ela vai se ligar mais tardiamente a esse açúcar. A hora que ela reconheceu o açúcar, fala: nossa, você estava aí, cara, precisava ter me ligado a você antes. Tô aí dando bobeira. E ela acaba ficando lá circulando. Galera. E aí a hora que ela se liga nesse açúcar, o que acontece? Ela vai guardar rapidinho, porque ela já está em grande quantidade no teu sangue. Ela acaba guardando esse açúcar rapidinho e vai te gerar um processo conhecido como hipoglicemia, porque você tem mais insulina do que açúcar circulando no teu sangue. Porque aquele excesso de insulina que estava circulando, ele vai guardar aquela quantidade de açúcar que tem ali rapidinho, e ao guardar rapidinho, você vai rapidamente ligar aí no teu cérebro uma mensagem de que você está com fome, de que você precisa comer, porque vai te dar essa sensação de hipoglicemia. Gente, se você já teve hipoglicemia, com certeza você já se sentiu com calafrios, né, suor frio, mãos geladas, pés gelados, ou às vezes até a face gelada, né? Começa às vezes a dar alguns tremores, e você tem às vezes até uma sensação de morte, uma sensação muito ruim, tá? Quando acontece a hipoglicemia. E o fato é, gente, que a nossa glicemia, o normal dela é de 70 e a 99, alguns laboratórios consideram até 110, mas até 99 é o normal. E aí quando você está com uma hipoglicemia, ela fica abaixo de 70. Se o normal seria 70 para cima, ela fica abaixo de 70, podendo chegar até 30, às vezes 20. Isso é muito preocupante, gente, é muito perigoso, porque se você não comer nada, você pode acabar entrando aí num coma, tá? Por que em coma, Grazi? Porque o nosso cérebro, gente, a principal fonte de energia que ele utiliza é justamente o açúcar. E sem açúcar, você pensa, 20 miligramas por decilitro ali no teu sangue de açúcar é pouco, porque só ele consome aproximadamente 200 gramas de açúcar por dia. Então, se ele consumir só isso, para ele é pouco. Você não vai ter energia para fazer nada, você vai se sentir muito cansado, sonolento, com fraqueza. São algumas às vezes até falta de ar você vai sentir, tá? São algumas das condições aí que a hipoglicemia pode acabar te provocando, pode acabar causando. Ok? E vamos lá então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Falei já do hipotálamo. Só que, gente, o que acontece é o seguinte: quando a pessoa tem uma hipoglicemia, a maioria delas recorre ao quê? Ao doce. Fala, pô, tem diabetes, hipoglicemia, falta de açúcar no sangue, então eu preciso comer doce. Aí é que está o engano. O doce para um diabético, até mesmo para a pessoa que já sofre com obesidade, é como um veneno, tá? Então aos poucos você está se envenenando. Se você está nutrindo o teu organismo ali para você não passar mal, muito pelo contrário. Tá? Se você continuar comendo muito açúcar, muito carboidrato, o que vai acontecer é que você vai ter que acabar, em uma hora ou outra, aumentando a sua medicação. Você não vai conseguir controlar a sua diabetes. E o pior é que o excesso de açúcar no sangue, ele também se transforma em gordura, tá? Ele também se transforma em gordura, e você pode acabar aí desenvolvendo um excesso de colesterol, né? Pode acabar desenvolvendo um excesso de triglicérides. Então
para aumentar o seu triglicérides, o colesterol. Sempre que você for fazer exame de sangue, você vai ver que pode acabar tendo essa alteração, se você recorrer ao açúcar em primeira fonte, em primeiro lugar. E aí o que você tem que fazer então, gente? Nesse caso, até que você comece a controlar o excesso de açúcar no sangue aí, ou a hipoglicemia circulante, porque controlar assim logo de cara, às vezes a pessoa acaba se sentindo mal, né? Então tem que ir devagarzinho, fazendo essas mudanças de uma maneira mais devagar. O que você pode fazer? Primeiro, quando você se sentir com hipoglicemia, você não vai comer um melzinho, chupar uma bala, comer um bombom ou alguma outra fonte de carboidrato. Você pode consumir uma bebida, por exemplo, o leite, gente. O leite, além de ser uma fonte de proteína, por ser líquido, né, ser uma bebida, a digestão dele é mais facilitada, você vai conseguir absorver ele mais rapidamente para a corrente sanguínea, e isso naturalmente vai aumentar a tua glicemia, tirando você da hipoglicemia. Demora aproximadamente uns 15 minutinhos, tua glicemia, né, para entrar na corrente sanguínea, tua glicemia já vai subindo. Subiu, você não vai ficar só com esse leite na barriga, né, um copo de leite. O leite puro, viu, gente? Não precisa pôr nada nele, não precisa pôr Toddy, nem Nescau, nada, sabe por quê? O leite, ele naturalmente já contém açúcar, tá? E aonde está o açúcar do leite? Na lactose, tá? A lactose é o açúcar do leite, então você não vai precisar colocar nenhum açúcar adicionado, beleza? Para poder subir a glicemia. E depois que você tomou esse leite, você vai lá e se alimenta. Passou esse período de hipoglicemia, que vai demorar de 10 a 15 minutinhos, você vai lá e já se alimenta. Faz uma alimentação saudável, com outras fontes de proteínas. Você pode também acrescentar fibras, tá? As fibras basicamente aí estão nos cereais, principalmente cereais integrais. Você pode começar a adicionar isso na tua alimentação, que vai te ajudar a controlar também a tua glicemia, para que você não sofra com outros períodos de hipoglicemia, porque é muito ruim, tá bom, gente? E essa é a primeira dica, então, tá? Sempre quando você tiver sinais de hipoglicemia, beba um copo de leite e logo após faça uma refeição saudável, que tem outras fontes de proteína também e fibras, ok? Fontes de fibras. A segunda dica, que eu falei pra vocês que eu vou dar 3, né? A segunda dica é a seguinte: elimine carboidratos de fácil absorção da sua vida. Porque, como eu falei, eles são veneno. Peraí, que já vai acabar. Porque, como eu falei, eles são veneno pra você. Naturalmente, você tá envenenando o seu corpo dia após dia. Isso faz muito mal. Por mais que você tome glifage ou qualquer outra medicação aí pro controle do diabetes, isso não vai ser bom, tá? Porque tem gente que às vezes usa a medicação, né, como uma muleta para comer doce, né? Fala, já tô tomando remédio, agora eu posso comer doce. Não, filho, o remédio é para controlar justamente essa hiperglicemia e a hiperinsulinemia, tá? Para que você não prejudique ainda mais o seu pâncreas, não faça ele trabalhar ainda mais, porque o fato é que quanto mais você faz ele trabalhar, mais ele vai se cansando, aí chega uma hora que ele para de vez, aí não tem mais jeito, tá? Aí você tem que tomar insulina o resto da sua vida e não tem mais como controlar. Então, assim, eu falo que qualquer processo de doença, de patologia que você desenvolveu, a tendência é sempre você, né, voltar ao início, parar, né, não progredir aquela doença. Porém, no diabetes eu vejo que a maioria das pessoas acabam progredindo. E além de progredir aí para aumento de medicação, né, ou às vezes até tomando a insulina, às vezes acabam também progredindo para graus de obesidade. E aí entrou a obesidade, meu querido, aí você toma cuidado, porque para entrar outros problemas é facinho, né? Principalmente a síndrome metabólica, que eu falo que a obesidade, ela é um pouquinho mais difícil de controlar, né? Porque ela é uma doença ali, quando você aumenta o teu tecido adiposo, a tendência é que, se você não tiver o controle da alimentação, você sempre vai estar multiplicando essas células de gordura e depois é bem mais difícil para perder. E por mais que você perca,
eu falo que a reeducação alimentar tem que ser levada pro resto da vida, tá? Bom, gente, porque se você não se alimentar bem o resto da sua vida, você vai ficar sempre no efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Diego, pega essa coisa do você. E a terceira dica, gente, que eu tenho pra dar pra vocês. Faça exercícios, tá? Se você tiver oportunidade, o médico liberar. Faça exercícios como musculação, principalmente. Por quê? A atividade física, ela faz com que você acabe consumindo o excesso de energia circulante, então o excesso de açúcar, e faça também com que a sinalização da insulina ela seja melhorada no teu organismo, tá? E sem contar, gente, que quando você começa a ganhar músculos também, os músculos naturalmente te ajudam no controle de peso, tá? Porque os músculos, eles consomem energia, então eles vão fazer você perder peso com mais facilidade, mesmo estando parado, tá? Mesmo estando em repouso, tá bom? Bom, gente, essas são as dicas que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu vou abrir pra perguntas. Para, filho, por favor. Eu vou abrir pra perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quem entrou aqui na live comigo? Aqui não entrou ninguém. Então, aqui não dá pra ver. E se vocês não conseguir mandar a mensagem agora, eu vou ver depois. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e no Facebook. E depois vai para o YouTube também. Então vocês podem assistir pela plataforma que vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessas 3 dicas práticas, então, que eu dei pra vocês para ajudar a controlar o diabetes e a obesidade, tá bom? Então é isso, gente. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima live, se Deus quiser, na terça-feira que vem, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tipo, pai, tá assim.